Dois dos maiores carnívoros terrestres se enfrentam em um épico confronto. Garras e dentes exercendo seu máximo em potencial, mas somente um deles pode ser o vencedor. Em um confronto entre o urso pardo e o urso polar, qual deles você acredita ser o mais forte? Esse é o Ordinário e hoje veremos urso pardo versus urso polar. Vocês pediram muito pela nossa análise sobre esse tema, então já clique no like e fica até o final para você descobrir qual dessas duas feras é o mais forte. Clique no like e vamos nessa! O objetivo desse vídeo é conhecermos mais sobre a força desses dois animais e percebermos quão incríveis eles são. Dois animais da mesma família, muito semelhantes em tamanho e força. O urso polar é o maior carnívoro do mundo e o urso pardo vem logo atrás dele. Eles vivem em ambientes totalmente diferentes, porém possuem habilidades parecidas. Em um hipotético confronto entre esses gigantes, qual deles apresentaria uma força superior? Para sabermos quem venceria, vamos conhecer melhor nossos adversários e analisarmos qual desses ursos é o mais forte. Características: o urso pardo é um animal realmente grande. Acredite, você não gostaria de ser surpreendido por um durante uma trilha. O urso polar, além de grande, apresenta um temperamento ainda mais perigoso. O maior dos pardos podem medir aproximadamente 2,45 m de comprimento e pesar de 300 a 680 kg. Possuem uma altura de ombro de 1,35 m a 1,5 m e quando ficam em pé, podem chegar a medir espantosos 2,50 m. Os maiores polares podem medir aproximadamente 3 metros e pesar de 450 a 700 quilos. Possuem uma altura de ombro de 1,35 m a 1,55 m e quando ficam em pé podem atingir até 2,80 m. Assustador, não é mesmo? Tanto o urso pardo como o urso polar possuem garras grossas e poderosas. As garras do pardo são tão resistentes que quando ele ataca, ele não rasga somente a pele, mas também os músculos das suas vítimas, com um só golpe. Com elas, eles também podem escalar árvores. As garras do urso polar geralmente são mais curtas, pois eles as usam para cavar no gelo em busca de peixes. Porém, ela também é muito resistente, sendo a principal arma para que o polar consiga caçar focas, por exemplo, que possuem uma pele escorregadia. A dentição e força de mordida são praticamente as mesmas, sendo a abertura mandibular do polar pouco maior. Os dois ursos nadam, porém o urso polar nada em profundidade maiores e podem atacar baleias belugas enquanto praticam essa atividade. A velocidade média do urso pardo é de 56 km por hora, já o polar é mais lento, cerca de 40 km por hora. Porém, esses dados foram obtidos em ambientes totalmente diferentes. Correr no gelo e na neve requer um esforço e equilíbrio muito maior do que correr em um campo, por mais declives que o solo possa possuir. Tanto o urso pardo quanto o polar possuem uma camada generosa de gordura por debaixo da pele. Além de os aquecer, ela também os protege em ataques, evitando que os mesmos atinjam seus órgãos vitais. No inverno, a maioria dos ursos pardos hibernam por meses. O urso polar vive em um local extremamente frio e a hibernação não faz parte do seu estilo de vida. Habitat: o urso pardo possui uma distribuição geográfica tão grande como o seu tamanho. Encontramos espécies de ursos pardos no Canadá, Estados Unidos, Europa e Ásia. Já o urso polar vive no Ártico, porém tem se tornado cada vez mais raro. As mudanças climáticas e caça têm afetado seriamente esse incrível animal. Um estudo de 2020 estimou que existam menos de 18 mil ursos polares em natureza, e que até em 2100 eles podem não existir mais.
Muitos ursos polares estão perdendo suas vidas por falta de presas, pois o aquecimento global afetou diretamente todo o ecossistema que esse animal está inserido. O pardo pode viver em diferentes terrenos, bosques, locais áridos e florestas de clima temperado. Já o polar está muito adaptado a temperaturas extremamente baixas. Para isso, a sola das suas patas possuem pelos que evitam que elas sejam queimadas de frio e pele irregular. Assim, o equilíbrio é melhor potencializado, mesmo em um terreno tão escorregadio. Dieta e comportamento. Ursos comem carne, porém outros alimentos podem fazer parte do seu cardápio. No caso do urso pardo, sua comida preferida são os peixes, principalmente salmão, mas eles podem comer frutas, brotos e plantas. Quase 100% da dieta do polar é feita de carne, mas quando o alimento está escasso, eles se alimentam também de ovos. Por mais perigoso que um urso pardo seja, ele não está habituado a caçar rotineiramente. Ursos pardos atacam alces e cervos somente quando o número de peixes diminuiu muito nos rios. Já para o polar, a caça faz parte da sua rotina. Aves e peixes, mas principalmente focas e até mesmo baleias belugas, podendo atacar até mesmo dentro da água. Tanto o pardo quanto o polar vivem sozinhos, se juntando apenas para acasalar. As fêmeas ficam com seus filhotes até que eles se tornem independentes. Geralmente os ursos pardos tendem a evitar confrontos por territórios, podendo brigar entre si por fêmeas. Pardos também evitam a presença humana, mas não se engane, já houveram centenas de casos registrando ataques mortais de ursos pardos a pessoas. O temperamento dos ursos polares é considerado mais agressivo. Eles não vão evitar um confronto e podem até mesmo procurar por um. Luta! Mas antes, e se você chegou até aqui, clica logo no like, é rápido, de graça e ainda ajuda muito o nosso trabalho. E se você ainda não é inscrito ou inscrita em nosso canal, considere se inscrever. Quando você chegar no final desse vídeo, você pode também maratonar o nosso conteúdo. Tem coisa tão boa quanto esse vídeo. Vamos voltar. Apesar de serem muito semelhantes, pequenos detalhes podem definir apenas um vencedor para esse duelo de gigantes. O fato do urso polar ser maior pode influenciar em sua força física, claro, mas já vimos em outros confrontos que animais mais habilidosos podem superar a força física. O pardo se apresenta mais veloz, é verdade, mas um urso polar não foi testado em um terreno pouco menos complicado do que o que ele vive. Então, se levarmos em consideração que um animal grande e pesado pode correr a 40 km por hora em um terreno repleto de neve, fazer 56 km por hora em um terreno campado com declives não significa muita superioridade. Para mim, o urso polar ganharia. E o que determina esse resultado, em minha opinião, são duas questões. A primeira é que ursos polares estão mais habituados à caça. Eles se alimentam de aves e peixes, porém caçar focas, baleias e em alguns casos leões marinhos mostram que a sua disposição em uma luta de sobrevivência é maior. E lembrando que eles podem atacar não somente em solo, mas na água. E a segunda questão é seu temperamento. Por ser mais feroz, um urso polar não evita confrontos e ele teria mais fervor em uma batalha. E como bônus, se alguém decidisse aprofundar de verdade em detalhes a questão da velocidade em terrenos diferentes, em níveis de dificuldade e a resistência a temperaturas de invernos mais rigorosos, também pode somar como vantagens para o urso polar. Não seria uma luta fácil. As garras do urso pardo são mais poderosas e fariam feridas profundas no polar. Mas mesmo assim, eu acredito que o polar sairia vivo dessa. Escreva sua opinião nos comentários e vamos elevar o nosso conhecimento juntos. Obrigado por assistir. Fui!